Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. E você sabe qual que é o episódio? Qual que é esse episódio? Não sabe? Bom, você quer saber? Vem comigo! Nesse episódio, vamos falar sobre educação quilombola ou educação das relações étnico-raciais. É um grande avanço na LDB, uma mudança radical que trouxe tanto uma reparação histórica quanto uma tentativa de equidade e considerada uma evolução legal no nosso sistema normativo. E para a gente dialogar sobre isso e conversar sobre isso, vou passar a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa parda, de cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos, 41 anos, estou com um vestido de fundo alaranjado, com estampas bem coloridas de tucano, em rosa, em verde, folhagens. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, nesse episódio, sim, vamos falar sobre educação quilombola ou educação para as relações étnico-raciais. E para começar, vou ler um trechinho aqui do livro organizado pela professora Ariadne. Esse livro lindo, Era Uma Vez, certo? E aí, ela tem um capítulo desse livro, de autoria dela, chama-se Sonháculo, sonho mais oráculo. Sonhei uma escola sem muros, sem trancas, atividades adaptadas às necessidades, estilos e inteligência dos estudantes. Sonhei um tempo para o ócio grego, para que pudéssemos estudar sem estarmos presos ao Cronos. Um tempo para a retórica junto aos pares, sem sermos hostilizados por nossas escolhas. Sonhei um governo humanizado e empático que se importasse com a vida, que se importasse com as necessidades basilares dos cidadãos: alimentação, saúde, lazer, liberdade, justiça e educação. Sonhei. Lindo, né? Então, olha, recomendo a leitura. Olha, dá até para conseguir um autógrafo, né? Porque nossa professora. Então, desta, além de outras lindas narrativas que foi organizada pela professora Ariadne nesse livro, Era Uma Vez, Narrativas Docentes Brasil-Bolívia. Vou deixar aqui meus livros, meus xodozinhos, para a gente começar a conversar, sim, sobre esse sonho. É um sonho de uma educação justa, uma educação baseada na igualdade de gênero, na igualdade de raça, na igualdade das pessoas, dos seres humanos. E é com esse propósito que a LDB foi alterada para contemplar a educação para as relações étnico-raciais. E é esse o tema do nosso episódio. Ai, que tudo, não é mesmo? Então vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa? Nosso sumário, nós já vimos princípios, educação infantil, ensino médio. Se você não assistiu qualquer um desses episódios, corre lá no nosso canal e acessa, dá seu like, seu joinha, tá? E, lógico, compartilha e, além de tudo, aprofunde as suas leituras. Então, da educação para as relações étnico-raciais ou da educação quilombola. Pois é, o que diz a LDB sobre a educação das relações étnico-raciais? Lá no artigo 3º, foi alterado pela Lei 12.796 em 2013, alterou o inciso 12, colocando a seguinte redação: consideração com a diversidade étnico-racial. Então, lá dos princípios, né? O artigo 3º vai falar sobre os princípios. E depois ele vai alterar o artigo 26, criando o artigo 26A, falando o seguinte:
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E, parágrafo 1º, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Ainda, a gente vai ter o parágrafo 2º, que foi alterado, contemplando os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística e de literatura e das histórias brasileiras. Ai, que lindo, né? Isso é muito lindo. É lindo mesmo, faz um resgate histórico. Qual que é a intenção da legislação? Detalhe, a LDB não tinha essa redação, a primeira alteração foi em 2003 e depois em 2008 e depois em 2013. Então, a gente vai ver já já esse histórico, mas só para dizer que originalmente a LDB não previa o estudo sobre a história e cultura afro e afro-brasileira. Então, essa inovatio legis, que a gente chama no direito, ela veio por uma demanda social, daí a importância dos movimentos sociais, das representações sociais, que nós já vimos aí em outros episódios, também na disciplina de práticas, na disciplina de currículo, de interculturalidade. Então, a importância desses movimentos em lutar pelos direitos, pelo reconhecimento histórico de seus povos, da história do povo africano, do povo afro-brasileiro e indígena, porque os dois estão na mesma alteração legal, e fez com que isso viesse a ser posto na legislação, na Lei de Diretrizes e Bases. Então, como a nossa temática aí, a legislação funcionando como uma forma de resistência à alienação. Lembrando que a legislação aí, ela é içada a direito por força dessa representação social desses movimentos, dessas pessoas que trabalharam para o reconhecimento desses direitos. Então, a luta fez com que esse direito fosse reconhecido a nível legal, ou seja, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas é muito importante observar que a alteração da lei por si, ela não constitui a mudança do sistema. Ela não constitui ela não provoca toda a alteração do sistema. Ela é um início, e essa luta, essa conquista da alteração da LDB contemplando tanto no princípio, então é muito importante esse destaque, primeiro a inclusão do inciso 12 no artigo 3º, que torna isso um princípio. Um princípio é aquele que rege todas as atividades educacionais. E aí depois contemplando lá nos artigos do ensino fundamental e do ensino médio especialmente. E aí a importância das políticas públicas decorrentes dessa alteração legal, que sem as quais essa alteração legal não teria alma, não teria movimento, não teria continuidade. Então, houve várias políticas públicas desenvolvidas, como incentiva à produção e a publicação de obras literárias, culturais e artísticas de afro e afro-brasileiras e indígenas. Além disso, editais para que os livros didáticos fossem contemplados com essa perspectiva, a formação de professores, criação de diretrizes curriculares para essa área. Então, percebam como que é complexa a mudança, mas como que a legislação ela pode ser usada para alienar a população, mas ela pode ser usada como forma de resistência. Ela vai ser sempre usada como forma de resistência toda vez que o direito for içado
pelo movimento, pela representação, pelo movimento das pessoas, por elas se organizarem em um coletivo e esse coletivo levar esse anseio, esse interesse a direito social. Então, para a gente acompanhar, vamos lá. Além disso, a gente tem aqui, ó, qual foi a linha do tempo das alterações. Então, em 1996, a LDB foi editada, não contemplava nada disso que nós estamos comentando. O que aconteceu? A Lei 10.639, lá em 2003, como eu comentei, ela que incluiu a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira. Decorrente dessa lei de 2003, vieram as primeiras diretrizes curriculares para estudo da história e cultura afro e afro-brasileira. Depois, em 2008, a Lei 11.645 fez alteração e em 2012, uma nova lei que foi a lei do sistema de cotas, então a política pública para quê? Para fortalecer a proposta e fortalecer o direito que foi içado lá no inciso 12 do artigo 3º, instituindo o sistema de cotas como ação o quê? Como ação afirmativa que procura combater as desigualdades sociais. Em 2004, então, ó, nesse percurso, pós a Lei 10.639, sai a primeira resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, então não é nem na Câmara de Educação Básica, é no Conselho Pleno que tem mais força, e institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro. E depois, só lá em 2015, só em 2015, que a gente vai ter o parecer da Câmara de Educação Básica, colocando diretrizes operacionais, mas já para a cultura dos povos indígenas. Se você quiser saber mais, acessa aí o portal do Ministério da Educação. Além disso, a gente tem o quê? Além disso, nós vamos ter que todo esse percurso legal, ele vai caminhar aqui, ó, para as diretrizes que foram estabelecidas. A gente está aqui direto no site do Ministério da Educação, no site gov.br, em que a gente tem, ó, em 2004, a publicação, lembra que eu comentei aqui, a 2003 teve a edição da lei que alterou a LDB e aí em 2004 vem a publicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. Esse documento aqui, quem já esteve na escola há um tempo atrás, ele vai lembrar desse documento. Esse documento esse documento foi a hashtag, estava entre os top 5 da escola. Foi um dos documentos mais manipulados, no sentido de manuseados, de estudados, depois dos PCNs. Depois dos PCNs, esse é o que teve maior impacto dentro da educação. E aí ele trazia justamente quais eram as orientações didático-pedagógicas para trabalhar história e cultura afro e afro-brasileira nos currículos da educação, do ensino fundamental e da educação básica. E você tá disponível, vocês podem acessar. A gente vai voltar aqui para a nossa apresentação. Lembrando que a qualquer momento vocês podem acessar, esse material também está disponível no nosso ambiente virtual. E aí eu trago um recorte aqui para a gente entender a importância desse documento. A história mundial e brasileira teve as práticas da eugenia consideradas ciência. Propunham saberes que relacionavam as características físicas, raciais e fenótipicas do ser humano com as suas capacidades, ou a falta delas, em relação a uma ideia de raça humana superior. Gente, isso é sempre o estopim, para qualquer forma de eugenia. O que é eugenia? Eugenia é achar que uma raça ou uma religião ou um determinado fenótipo humano é melhor do que outro. Assim como foi quando escravizaram os negros, assim como foi durante a Segunda Guerra Mundial com os judeus. Quem quiser conhecer um pouquinho da história, tem um livro também muito bacana que é chamado Diário de Anne Frank, o diário de uma menina que relata os horrores da guerra. Então, esse princípio de que se tem uma raça superior, se tem uma estrutura física
dependendo dessa estrutura física, ela é superior às outras, então quer dizer que os outros são desclassificados, que os outros são pormenorizados, se tornam objetos ou menos que objetos, não é? Você não tem alma, não tem vontade, não tem interesse, não tem direito, né? Então é menos que um objeto. E aí, com base nesses elementos, é que se criam todos esses horrores históricos que nós conhecemos por meio dos livros, e por outros caminhos, às vezes, outras versões da história. Mas sempre baseado nesse princípio da eugenia, de que um é melhor do que o outro. E aí, seguindo essa teoria, as legislações educacionais do Brasil foram por muito tempo. Então, por muito tempo, a mulher não teve direito a estudar, os negros não tinham direito a estudar e muitas outras situações, mas principalmente em relação aos negros e aos indígenas, né, considerados aí historicamente como seres que eram menos do que os brancos, os europeus, os que colonizaram o nosso país. E aí a lei de 2003, ela traz no seu bojo essa reparação histórica. É difícil reparar a história, né? Não tem como a gente consertar o que passou, mas a ideia das diretrizes e da lei é justamente o pra frentemente, fazer igual ao Dorico Paraguaçu. É pra frentemente, é numa perspectiva, em perspectiva, prospectivamente. Então, para o futuro, de agora para frente, vamos refazer a história, porque a história contada foi uma versão distorcida, foi uma versão que não deu o verdadeiro valor ao que aconteceu. Então, foi desconsiderado da história as mulheres que lutaram para transformar a realidade, as personalidades, os indígenas, os negros e todas as outras populações que contribuíram foram desconsiderados, contada apenas uma versão. Então, a lei de 2003 vai vir com essa tentativa de fazer essa reparação histórica. Então, ela tem objetividade de reparação, ela tem objetividade de equidade, ou seja, tentar dar as mesmas condições para quem historicamente sofreu exclusão social, exclusão artística, exclusão educacional. Então, aparece o sistema de cotas, né? Surge o sistema de cotas como política pública, como ação afirmativa para contornar também essa situação, para dar uma rede de suporte e afastar essa percepção de eugenia, sobre a perspectiva de que nós somos seres humanos, enquanto seres humanos somos detentores dos mesmos direitos e temos os mesmos deveres, em igualdade. Bom, e o que mais diz as diretrizes curriculares? Além disso, as diretrizes, elas vieram com essa ideia. Demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade. Trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Então, nessa perspectiva, propõe a divulgação... Opa, deixa eu subir aqui para a gente ver. Aí, propõe a divulgação e a produção desses conhecimentos. Então, o que essa legislação faz? Essa legislação, ela vai permitir que essa história e todos os conhecimentos desses povos, eles sejam içados a pé de igualdade com a história que nos foi contada, com a história branca que nos foi contada, com a história europeia que nos foi contada. E aí, alguns livros, por exemplo, são bem interessantes. Alguns livros didáticos, então, incluem contos africanos, contos indígenas, músicas, brincadeiras desses povos, que não havia contemplação nisso, não havia espaço, não havia liberdade, não era nem mencionado sobre isso. A menção, talvez, maior que tivesse nos livros pré-2003 era com relação ao Quilombo do Palmares.
mas assim, ainda visto como uma forma de resistência, mas uma resistência negativa, né, como foi contra o Estado brasileiro, contra a coroa, contra toda a estrutura portuguesa e nacional da época, e não como uma forma de resistência, e não como uma luta pela liberdade. Então, essas distorções, né, passaram a ser afastadas dos livros didáticos e dos documentos que regem a educação a partir da mudança da lei em 2003, tá? O que mais que a gente tem? Sim, olha só o que as diretrizes vão pautar. As diretrizes, no artigo 2º das diretrizes, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas constituem-se em orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação, e tem por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio, vamos subir aqui um pouquinho, no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção de uma nação democrática. Vou até repetir que bonitinho, olha só, uma sociedade multicultural e pluriétnica, rumo à construção de uma nação democrática. Então, a gente só tem uma nação efetivamente democrática se essa nação reconhece todos os seus, né, todos os seres humanos que compõem aquela estrutura. Se eu não reconheço aqueles que residem no país, aqueles que estão nesse solo, que contribuíram para essa história, que construíram essa história, então ela não é democrática. Ela é democrática entre aspas. Ela tem um viés de democracia, uma falsa democracia, né, uma democracia ideológica. Então é importante que, para de fato o Brasil seja uma nação democrática, que a gente diz por democracia, né? É o direito de todos, a maioria. Então, a maioria é quem? Né? A maioria não é só quem está no poder. Pelo contrário, a maioria é quem não está no poder. A maioria somos nós. Então, se a democracia não representa esse nós, não é democracia. Tem que haver esse esclarecimento sobre o que é democracia, porque não é bem a vontade da maioria, no sentido da maioria daqueles que são os representantes, mas é da maioria daqueles que estão no território, na nação. Né? A vontade dessa maioria é que deve se fazer manifesta. Portanto, essa maioria não estava sendo representada. E a lei que advém de 2003 tenta fazer essa reparação histórica com a perspectiva de mudança, tanto na educação como do ponto de vista social e político, que essa alteração permitiu, permite e continuará permitindo. Porque mesmo sendo em 2003, as alterações não são suficientes ainda para podermos dizer que conseguimos fazer uma devida reparação histórica. Ainda vai, né, durar um tempo ainda até que a gente tenha resultados dessa alteração e outras alterações e outras políticas públicas que precisam complementar essa proposta. Mas a mudança legal, ela tem um impacto tão grande que ela altera não só o sistema educacional, mas todos que passam por esse sistema e vão para a sociedade. Então, elas alteram toda uma dinâmica social, toda uma dinâmica política e toda uma dinâmica econômica, porque essas pessoas passam a ter maior visibilidade, essas pessoas passam a ser ícones para os demais e, consequentemente, elas têm maior acesso à educação em seus níveis mais elevados e maior renda, maior acesso aos bens culturais e organizar melhor a vida e, portanto, tornam-se, de fato, cidadãos de direito num Estado nacional como o Brasil. Então, é uma das grandes evoluções pós-LDB, porque não estava originalmente contida nela, mas agora está devido à força da nossa representação. Vamos continuar. Bom, e aí a gente tem algumas recomendações aqui de leitura para a gente fazer e aprofundar os seus conhecimentos meteorológicos sobre a educação para as relações étnico-raciais. A gente tem lá na biblioteca virtual, olha só, esse livro, gente, esse livro é muito bom. Quando a diversidade interroga a formação docente, é da editora Autêntica
e os organizadores, que é o Júlio Pereira e o Geraldo Leão, eles vão fazer uma provocação sobre todos os elementos de diversidade que provocam a formação do docente. Então, desde a questão das relações étnico-raciais, a questão da inclusão, a questão da formação para o trabalho, a questão socioambiental, vários elementos que questionam a formação, como fazer a formação docente baseado nessa diversidade. Então, esse livro é uma recomendação, está disponível na biblioteca virtual. Um outro título que a gente pode sugerir, também disponível na biblioteca virtual, é esse. Ele tem aí um viés mais sociológico, mais filosófico, que é Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Ele vai falar sobre essa ideia de desfazer o processo de colonização, né? Então, assim, como que se faz o contrarrumo, né? O contracaminho. Ao invés de colonização, é a decolonização, e como que se faz isso na história e para o futuro. E como se deu o pensamento da diáspora, né, da África para o Brasil. Então, vem essas questões bastante antropológicas, filosóficas, discutidas nesse livro, para entender melhor a história da África, a história da composição brasileira. A gente tem também esse livro lindo, maravilhoso, que são Vozes Negras em Comunicação. Ele foi organizado pela Laura Correia, da Autêntica, e aí ela vai trabalhar com vários artigos de vários autores sobre mídia, racismo, resistência, e como as pessoas negras fazem essas comunicações e como elas refletem ao longo na mídia, né? E como elas se tornam pessoas que, por meio da sua comunicação, fazem a resistência ao sistema. Além disso, a gente tem esse outro livro, esse livro aqui também, olha, é fabuloso, Combate ao Racismo, da Flávia Piovesan. Esse livro, ele vai fazer uma discussão sobre como se dá o racismo, inclusive o racismo estrutural, como que se organiza isso nas várias instâncias sociais e como fazer esse combate para a promoção da igualdade, né? O combate à discriminação. Então, um livro também fabuloso. Se você quiser um livro mais didático, tem esse organizado pelo Pablo Bless, que vai falar a organização e legislação da educação e vai tratar o capítulo sobre a educação das relações étnico-raciais. Ainda a gente tem esse daqui é muito fofo esse, gente. Experiências étnico-culturais para a formação de professores. Esse livro, da Nilma Gomes, ela traz várias propostas de formação de professores. Então, assim, são alguns relatos, né, de situações de aprendizagem, programas de formação de professores pautados pela história e cultura étnica, né, pelo viés dessas relações étnico-raciais e culturais, e como fazer a formação desses professores. Mas são mais relatos, então por isso que ele é muito fofo, conta a história dessas formações. E aí, né, para quem é mais visual, digamos assim, a gente traz a recomendação aqui do canal Tempero Drag, da Rita Von Hunt, né, do Guilherme Terry, que ele traz 2 vídeos que tratam sobre esse assunto. Racismo, coisa de branco, é um crime doloso. Esse vídeo é um vídeo muito crítico, então ele está disponível lá no YouTube. E esse daqui, Racismo Reverso, BBB e Outras Ficções. Paciência, em que nesses 2 vídeos a Rita vai tratar sobre questões tais como a constituição do racismo, qual a percepção de racismo que a gente tem, como que o racismo está estruturado nas organizações nacionais, como fazer a quebra desses paradigmas, por que que alguns autores, alguns livros e algumas ideologias nos fazem acreditar em certas coisas e que certas coisas são boas e outras são ruins, né? Que o branco é bom, que o preto é ruim, que o cabelo assim é bonito e o cabelo assado é feio, e coisas desse tipo, e como essas construções ideológicas vão se estruturando na sociedade e formando
arquétipos e formando personas das quais dá-se a impressão de que elas são diversas de nós. E por ser diversas, diferentes, não merecem respeito, não merecem reconhecimento, não merecem valorização e, né, tudo decorrente disso vai gerar o quê? Vai gerar a discriminação, vai gerar o racismo, vai gerar, na instância mais grave, a eugenia e aí a disseminação de povos e pessoas independente de idade, de sexo, etc. Então, esses vídeos são bastante provocativos e vale a pena conferir, bem como os livros que estão na biblioteca. É lógico que aqui, gente, eu estou fazendo generalizações, né? O tempo é curtinho para a gente discutir sobre tudo. Então, mas o que gostaria que ficasse de mais forte é que não foi apenas a LDB em si, no seu bojo, que veio a transformação. As transformações posteriores à LDB, elas também marcam a mudança de perspectiva ideológica, de perspectiva de princípios para a educação. E daí a importância de estarmos sempre conscientes dos nossos direitos e dos nossos deveres para lutarmos a favor dos nossos interesses e, por meio da legislação, sim, transformar a realidade. Então, se você quiser saber mais, acesse os livros, acesse os materiais, consulte o ambiente virtual e leia, porque ler é o melhor caminho para a construção do conhecimento. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.